Olá, meus amigos, muita paz a todos. Uma alegria imensa, uma satisfação enorme poder estar com todos aqui. Realmente uma oportunidade sempre muito especial de uma troca de ideias. Hoje estaremos juntos nessa oportunidade em que a tecnologia nos permite essa aproximação, poder tocar os nossos corações e de alguma forma trocar ideias, refletir juntos sobre a mensagem que a espiritualidade nos traz nessa grande seara que temos na Terra de crescimento moral e espiritual, que a vida nos permite, que a existência encarnatória nos permite. Então, é realmente uma alegria imensa poder estar aqui participando com todos desses momentos de alegria que a tecnologia nos proporciona, de poder juntos trocar ideias sobre assuntos tão importantes para a nossa existência, que são esses assuntos relacionados à nossa realidade espiritual e que juntos temos sempre esse ensejo de fortalecer em nós, já que são valores que estão muito presentes em nossas vidas, são fundamentais mesmo para as nossas vidas, essa reflexão sobre os valores espirituais que a existência nos traz. Então, realmente é sempre um ensejo, uma oportunidade de juntos amadurecermos determinados valores para que a vida se torne mais prazerosa, mais produtiva, mais realizadora, mais proveitosa mesmo a nível de crescimento moral e espiritual. Então, que Deus seja conosco, que a gente possa refletir hoje sobre a questão da meditação. Cláudia está conosco, seja bem-vinda, Cláudia, muita paz, obrigado por estar aqui. Enquanto outros companheiros vão chegando, Aline Amorim, boa noite, seja bem-vinda também, que bom ver todos vocês aqui, muita paz, muita alegria. Cristiane, que bom que você está aqui conosco também, muita paz, muita alegria, muita harmonia. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre a questão da meditação, como comentamos. Alguns companheiros estão chegando, outros chegarão ao longo do trabalho, mas desde já a nossa gratidão pelo carinho da presença de vocês que aqui chegaram por primeiro e de todos os demais que vão chegando sempre ao longo do nosso vídeo, vão chegando. Deixe seus comentários e, enfim, possíveis colocações a respeito da própria temática, para que a gente juntos, para que possamos crescer e amadurecer nessa realidade, nesse aprendizado que é o trabalho espiritual, que é o trabalho que Deus espera de cada um de nós, esse exercício. Cristiane, seja bem-vinda, Cristiane. Você também seja bem-vinda, que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita harmonia, sempre muito bom estarmos todos juntos aqui para essas reflexões. Deixem seus comentários para que a gente... Enfim, estamos só fazendo esse preâmbulo, essa saudação, para poder efetivamente entrar no tema, tá? Nossa temática de hoje é sobre meditação. Nós passaremos aqui, enfim, 40, 50 minutos refletindo sobre a temática da meditação, tá bom? Mais companheiros estão chegando. Sejam bem-vindos. Esse dia de chuva especial, vamos refletir sobre a temática da meditação. Sempre uma alegria muito especial, muito importante. João Neto, irmão querido, que Deus te abençoe, meu amigo. Que bom te ver por aqui. Marlene Mendonça, sejam bem-vindos. Vamos refletir aqui por um momento sobre a importância da meditação em nossas vidas, que tem uma importância extraordinária que nós desconhecemos e vamos ter a oportunidade de refletir um pouco sobre ela aqui. Marlene Mendonça, João Neto, Vânia, sejam todos muito bem-vindos. Realmente é uma alegria muito grande, especial mesmo, ver a presença de todos os companheiros que sempre participam aqui das lives conosco. Ana Carla Brito, seja bem-vinda também. Deixem seus comentários, quem desejar, naturalmente, para que a gente possa interagir, né? O objetivo não é eu ficar aqui o tempo inteiro falando, o objetivo é essa interação, participação dos comentários, tá bom? Então, realmente é uma alegria imensa estar com todos vocês aqui, ok? Bom, meus amigos, a gente vai conversando, trocando ideias, né? E enquanto outros companheiros vão chegando, vamos adentrando então no nosso tema e os amigos que vão chegando. Ana Ramos, seja bem-vinda, boa noite, ótima noite.
Muito obrigado pela presença. Bom, meus amigos, esses primeiros 5 minutos são sempre um preâmbulo, uma introdução para saudar aqueles que vão chegando e tudo para efetivamente entrarmos na nossa temática, tá? Então agora vamos efetivamente entrar no nosso tema de hoje, que é a respeito da meditação, tá bom? Deixem seus comentários, quem tiver dúvidas ou perguntas, ou só apenas colocações a fazer, tá? Mas que é um assunto realmente muito importante em todos os níveis da existência que possa ser considerado, ok? Então vamos lá. A nossa temática é meditação, objetivos, benefícios e prática, tá? Nós vamos procurar aí num prazo de 40, 45 minutos, procurar resumir esses 3 pontos que são concernentes à meditação: objetivos, benefícios e prática, tá ok? Quando nós falamos sobre meditação, nós estamos falando de algo essencial, imprescindível para a vida humana. Poderíamos dizer que da mesma forma que a água é essencial para a hidratação e para a vida do corpo, a meditação, poderíamos dizer que ela é essencial para a vida emocional, para a nossa vida emocional, para a vida mental, para a vida espiritual. Ela é essencial. Da mesma forma que a água é essencial para o corpo, que a respiração é essencial para o corpo, a meditação é essencial para a nossa vida emocional. Se nós tivéssemos, meus amigos, a noção dos benefícios que a meditação traz para a nossa vida em todos os pontos de vista considerados, repetindo, sem nenhum exagero, em todos os pontos de vista que considerarmos, se tivéssemos a noção dos benefícios da meditação, nós dedicaríamos muito mais tempo e mais frequência à prática dela. Porque em todos os ângulos da nossa existência, a meditação traz inúmeros benefícios, seja para a saúde física, seja para a vida familiar, para a nossa produtividade no trabalho, seja para a solução dos nossos conflitos emocionais, seja para a prevenção e para o tratamento de doenças, seja para a nossa prosperidade na vida como um todo, para atingir os nossos objetivos, seja qual for o ângulo em que venhamos a observar, a meditação tem uma conotação e uma colaboração extraordinária para dar em nossas vidas. Vários companheiros estão chegando, uma alegria imensa ver vocês, Fernandinha Portugal, que bom vê-la aqui, minha irmã querida, Jane Matoso, muito bom vê-los aqui. Deixe seus comentários, tá? E nós vamos passar esse tempo refletindo sobre a questão da meditação. Muito bom vê-los, sejam todos bem-vindos. Há uma frase de Buda que eu particularmente gosto muito, que ele diz que orar é falar a Deus e meditar é ouvir Deus. Vou repetir, orar é falar a Deus, meditar é ouvir Deus. Quando nós oramos, que é outra prática essencial à vida humana, mas não é o nosso foco hoje é refletir sobre a meditação. Quando nós oramos, nós estamos abrindo a alma a Deus para pedir, para agradecer, para louvar, para manifestar aquilo que através de pensamentos e palavras nós temos a dizer ao nosso Criador. Isso na oração. Na meditação, nós silenciamos a fim de interiorizar. E essa interiorização é onde Buda simbolicamente dizia que quem medita ouve Deus. Quem ora fala com Deus, quem medita ouve Deus. E as duas práticas são essenciais à vida humana. O nosso foco hoje, repito, é sobre a questão da meditação. Jesus, à semelhança de todos os grandes fundadores de religiões que a humanidade viu na Terra, se nós olharmos Buda no budismo, Krishna no hinduísmo, Sócrates, embora não tenha fundado religião, mas foi o maior nome da filosofia de todos os tempos, e tantos de todos os tempos, e Jesus, que para nós cristãos é o maior ser que já pisou na Terra, todos, sem exceção, entregavam-se à meditação. Cristo, nosso Senhor, quando passou os dias de jejum no deserto, entregou-se à oração e à meditação. E quando ele estava no jardim do Getsêmani, nos momentos que precederam a crucificação, era a oração e a meditação que fortaleceram, que
Fortaleceram talvez não seja o termo, porque nosso Senhor estava tão acima de tudo que não tinha as nossas debilidades emocionais, mas ele estava em oração e em meditação naqueles momentos que precederam a sua prisão, onde ele seria crucificado. Então todos os grandes seres que já pisaram na terra, por maiores que fossem, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, entregava-se à prática da meditação. Porque, como dissemos no princípio, a meditação ela é o que o ar é para o corpo. Aquilo que o ar e a água são para o corpo, a meditação é para o espírito, para a vida emocional. E isso quer dizer o quê? Que é essencial para a nossa existência. Sem a meditação, nós passaremos por inúmeras tribulações. Aliás, podemos afirmar sem dúvida alguma que boa parte dos conflitos atuais, dos transtornos emocionais, dos distúrbios psiquiátricos, dos problemas os mais variados físicos, mentais e emocionais, em grande parte eles se devem à ausência da prática da meditação. Claro que outros fatores influenciam os conflitos humanos, os problemas familiares, as questões genéticas, os transtornos os mais variados, mas a meditação praticada com frequência, ela tem o poder de prevenir como também de tratar, de curar problemas de saúde. E nós vamos ter a oportunidade aqui, nesses 40, 45 minutos que passaremos juntos, de dar exemplos na prática de como que a meditação atua na prevenção e no tratamento de problemas de saúde. Tratamento mesmo, prevenção e tratamento. Não é uma coisa simbólica, romântica, não é algo simbólico, romântico, aonde nós achamos que por mera fantasia ou por mero acreditar nisso possa acontecer. Não, é o acreditar sim, mas é o efeito prático que a ciência cada dia mais está demonstrando do poder que a meditação tem e a sua influência em nosso corpo físico. Então, todos os grandes religiosos da humanidade, e não apenas religiosos, também filósofos, cientistas, todos os grandes homens e mulheres que passaram pelo mundo e provocaram grandes transformações na humanidade eram praticantes assíduos da meditação. Eram praticantes assíduos desse silêncio interior. Quando olhamos dentro da religião para, por exemplo, um Chico Xavier ou uma Madre Teresa de Calcutá, quando olhamos na ciência para homens e mulheres como Albert Einstein ou como Madame Curie, eram pessoas que mergulhavam no silêncio interior para colher esse benefício de trazer essa saúde mental que vai propiciar prosperidade e sucesso em todos os ângulos da nossa vida. E essas reflexões aqui têm esse objetivo. Um dos grandes problemas da atualidade, meus irmãos, quem desejar, deixe seus comentários aqui no que eu estou acompanhando todos, perguntas, colocações, o que desejar, que dentro do possível a gente vai inserindo, tá bom? Um dos grandes problemas da atualidade que os escritores modernos da área da mente, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, elencam que um dos maiores problemas da atualidade é a agitação mental, ou seja, nós pensamos demais. E ao pensar demais, naturalmente que prejudicamos o corpo. E ao mesmo tempo a mente, porque a mente e o corpo estão perfeitamente interligados. Existe um termo utilizado na medicina que começou a ser utilizado de algumas décadas para cá e que é bastante moderno, que se chama de interação mente-corpo. O que quer dizer a interação mente-corpo? É que tudo aquilo que eu penso reflete no meu corpo físico e tudo aquilo que o meu corpo faz vai ter um reflexo na minha vida emocional. Então, quem quer ter um corpo saudável, procure ter uma mente saudável. E uma mente saudável é uma mente otimista, corajosa, simpática, honesta, alegre. Isso é uma mente saudável. Não é o que acontece conosco todos os momentos. Nós atravessamos períodos de dificuldades, períodos de turbulências, de tribulações, e isso faz com que a nossa mente fique abalada. Então, um dos grandes problemas da atualidade é a agitação mental, o excesso de pensamentos. Pensamos demais. Pensamos muito e pensamos em coisas erradas. Todos nós aqui, não só já aconteceu conosco, como também com pessoas que acontecem conosco. Quem de nós já não teve pensamentos de que iria morrer, pensamentos de que iria ficar doente, pensamentos de que familiares, queridos, pessoas
próximas. Estou vendo companheiros queridos a todo instante chegando, sejam bem-vindos. Valdir Rocha de Aguiar, Odaleia, Rosmeire Del Rey, um anjo na minha vida, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Então, um dos grandes problemas é esse. E todos nós aqui já atravessamos por situações nas quais a agitação mental nos perturbou. Todos nós já tivemos, de alguma forma, pensamentos de morte, pensamentos de doença, pensamentos de problemas que iriam acontecer com pessoas que convivem conosco, que nós amamos e que, por nós amarmos, não desejamos que aconteça nada de mal a elas e por isso temos medo de que aconteça algo de mal a elas e o nosso pensamento cria pensamentos os mais variados, sofrimento por antecipação. Quantas pessoas que sofrem de ciúme e imaginam que o seu companheiro ou companheira está traindo e, na verdade, tudo isso é uma construção mental, nada disso aconteceu. Se eu vou fazer uma viagem de avião e eu fico com medo desse avião cair, tudo isso é uma construção mental, porque o avião nem subiu ainda, como é que eu estou imaginando que ele pode cair? Tudo isso é uma construção mental. Então os nossos conflitos, nossos medos, as nossas invejas, o ciúme, os receios, as preocupações, o sofrimento por antecipação, as mágoas, os ressentimentos, todos esses maus hábitos que nós temos muitas vezes a condição e a oportunidade de cultivar, não por maldade, mas porque somos espíritos imperfeitos, todos esses sentimentos negativos, eles começam no pensamento. O perdão começa no pensamento, ou a superação da inveja começa no pensamento. Se quisermos superar um comportamento, ele começa no pensamento. Porque todo comportamento se inicia no pensamento. Todo comportamento, meus irmãos, um dos grandes erros nossos é querer mudar o hábito sem mudar a casa mental. Então, se eu tenho um hábito muito firme em alguma coisa que eu faço de errado e eu quero mudar, eu tenho que ver qual é o pensamento que me movimenta aquilo, para corrigir esse pensamento. Porque se eu tentar mudar apenas o comportamento, eu não obterei sucesso. Porque o comportamento é a consequência, a causa é o pensamento. E temos que matar a causa do problema. Então, qual o pensamento que me induz aquele comportamento? Detectando isso, detectando a causa do problema, que é o pensamento, a gente tem que corrigir o pensamento. E como corrige o pensamento? De mil maneiras, mas a principal delas é a meditação. A principal. Portanto, um dos maiores problemas da atualidade é a agitação mental. Pensamos muito e pensamos coisas erradas. E como soluciona essa agitação mental? Repito, são muitas técnicas que existem, mas a principal é a meditação. Porque enquanto as tribulações do dia a dia nos agitam a mente de preocupações e de ideias, a meditação silencia a nossa mente. E é disso que nós queremos tratar hoje aqui para fortalecer com exemplos e com colocações. A meditação, ela silencia e alivia a mente. Ao final eu vou dizer algumas formas de meditar que são mais simples para que os amigos possam praticá-las, ok? Para que todos nós possamos praticá-las, que todos precisamos. Ao final eu darei algumas dicas de meditações que são mais fáceis. Mas então dizíamos que a agitação mental é um dos maiores problemas da atualidade. Como solucionar isso? Através da meditação. São várias técnicas, mas a meditação colabora. Por quê? Porque com ela nós silenciamos a nossa mente. Silenciamos a mente. E ao silenciar, naturalmente que os problemas vão embora. A doutora Louise Hay, que eu gosto muito, já até citei em outras palestras, os amigos que nos ouvem periodicamente já nos escutaram falar dela, foi uma das iniciadoras dos livros de autoajuda nos Estados Unidos na década de 70. Ela faleceu há poucos anos, já nonagenária, e realizou uma obra fenomenal, com vários livros, palestras, os mais variados. E Louise Hay costumava dizer o seguinte: nem sempre nós precisamos solucionar os nossos problemas. Muitas vezes precisamos solucionar o pensamento. E então os problemas vão embora. Vou repetir. Louise Hay costumava dizer: nem sempre precisamos solucionar problemas. Precisamos solucionar o pensamento. Porque ao solucionar o pensamento, o problema vai embora. Porque muitos dos nossos problemas não existem. São apenas um pensamento. Palavras de Louise Hay. Com toda a razão e com toda a grandeza do seu espírito, ela teve a oportunidade de enunciar esse conceito. E aí alguém pode estar pensando, qual é o objetivo da meditação? Podemos dizer que o objetivo da meditação são alguns, tá? Um deles, por exemplo, é a atenção.
O professor Daniel Goleman, que foi o autor do livro Inteligência Emocional, os amigos já devem ter escutado falar nessa obra, foi uma obra best-seller no mundo inteiro, quem desejar ler, Inteligência Emocional. Quem escreveu foi Daniel Goleman, um professor norte-americano ainda encarnado. Esse autor, ele escreveu um livro só sobre meditação, que inclusive eu estou com ele aqui, só um segundinho. Quem desejar, conhecer, talvez está ao contrário por causa do espelhamento da câmera. Mas o título é A Arte da Meditação, de Daniel Goleman, tá bom? Foi o livro que eu me baseei para esse trabalho. A Arte da Meditação, de Daniel Goleman, tá bom? Não é um livro muito recente, não. É de 1989. Portanto, tem aí uns 30 anos que ele foi publicado. Há livros mais recentes. Mas é extremamente atual e o autor é excelente. Então, eu me baseei nele para esse encontro nosso aqui. Além de outras obras também que estamos sempre procurando ler para aprender. Daniel Goleman diz que a meditação tem alguns objetivos. O principal deles, na concepção de Daniel Goleman, é a atenção. Fortalecer a nossa atenção, a nossa concentração. Ele diz que esse é o principal objetivo da meditação. Mas há outros que nós podemos delinear. Por exemplo, o relaxamento, que a meditação nos relaxa, tanto física como mentalmente. Outro exemplo, a criatividade. Ela é muito desenvolvida através da meditação, porque ao relaxar a mente, abre-se espaço para novas ideias. Enquanto nós estamos com a mente povoada de ideias agitadas, não tem espaço para crescer. Ideias novas. A partir do momento em que nós esvaziamos, coisas novas surgem. É mais ou menos se nós tivermos um terreno cheio de ervas daninhas, dificilmente vai crescer uma flor, com um monte de mato, com um monte de coisa. A partir do momento em que nós limpamos e tiramos aquilo que não nos serve, mais facilmente pode florescer algo mais belo. Então assim é a nossa mente. Como nós relaxamos, favorece a criatividade. Outro fator, a nossa espiritualidade. A nossa conexão com o lado espiritual, a nossa conexão com esse lado superior da vida, também favorece na meditação. Portanto, quantos fatores são desenvolvidos com a meditação? Falamos aqui que para Daniel Goleman, os principais são desenvolver a atenção e a concentração. Para Daniel Goleman são os dois principais objetivos, atenção e concentração. E os outros que também se desenvolvem, que também são muito importantes, concentração, criatividade, relaxamento, espiritualidade, tudo isso numa prática só. Mas os amigos não precisam ficar preocupados, nenhum de nós precisa ficar preocupado. Hoje vou fazer uma meditação para a concentração, hoje vou fazer para a espiritualidade, hoje vou fazer para relaxar mais. Não, porque a prática da meditação única, por si só, já propicia todos esses objetivos ao mesmo tempo. Claro que existem meditações variadas com objetivos X ou Y para atender determinadas realidades, mas nós podemos, na prática comum da meditação, ao final eu darei aqui algumas dicas sobre algumas práticas de meditação que são bem simples de serem feitas para que a gente possa fazer no dia a dia. Ao final eu darei dentro do encadeamento aqui do raciocínio, mas para nós vermos que cada prática dessa é possível atingir todos esses objetivos. Não precisamos pensar, existem até meditações focadas para relaxamento, outra focada para criatividade, outra focada para certas coisas, mas nós podemos em cada uma delas beneficiar todos esses aspectos. E esse é o objetivo. Então, para corrigir essa agitação mental e propiciar mais criatividade, mais relaxamento, mais espiritualidade, mais inteligência, porque o conhecimento também amplia, porque estamos educando a mente. Cada vez que educamos a mente, nosso conhecimento também se amplia. Quanto mais a mente está educada, melhor e mais nós aprendemos. Mais nós absorvemos aquilo que lemos, mais absorvemos aquilo que ouvimos, porque a mente está educada. Então a meditação propicia até isso, amplia a nossa capacidade de conhecimento, porque a mente mais bem educada vai absorver o conhecimento que está à nossa volta. A mente mais bem educada traz mais paz interior. Nos propicia tudo isso, nos propicia tranquilidade no enfrentamento dos desafios. Por que algumas pessoas, diante de certos desafios, ficam extremamente nervosas e outras ficam mais tranquilas? Porque aquela pessoa mais tranquila já está habituada à tranquilidade. O outro está mais agitado, precisa meditar para melhorar o estresse, para diminuir as tensões. A meditação tem esse poder.
Mas então vamos em frente. Albert Einstein tem uma frase que é de uma sabedoria incrível. Quando ele diz assim, Einstein é considerado um dos maiores cérebros, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Einstein diz assim, penso 99 vezes e não encontro resposta. Esvazio a minha mente e a verdade brota de dentro de mim. Olha que sabedoria de Albert Einstein. Novos companheiros chegando, Sueli Batista e tantos outros, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho da presença, Dona Ana. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Obrigado pelo carinho da presença. Rosângela, Sueli Ladeira, irmã do coração, um beijo grande a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua presença, ok? Deixe suas colocações, quem desejar, seus comentários. Ao término, eu colocarei esse vídeo no nosso canal no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, se alguém desejar rever ou indicar para algum amigo, tá bom? Então, Einstein tem uma colocação que eu particularmente gosto muito e vou repeti-la como falei agora. Penso 99 vezes e não encontro resposta. Esvazio a minha mente e a solução vem, a verdade me aparece. Notemos a sabedoria. Ele não está dizendo que nós não temos que pensar. É evidente que devemos pensar. O que ele está dizendo é o que nós pensamos demais. Então, muitas vezes, penso 99 vezes, diz Einstein, e não encontro uma solução. Esvazio a minha mente e a verdade brota dentro de mim. Ou seja, é muito bom pensar, pôr a mente para funcionar, para ter ideias, para criar, mas é imprescindível também que tenhamos momentos de meditação para esvaziar a mente e, ao esvaziar a mente, deixar a verdade brotar dentro de nós. E aí sim, aonde há uma limpeza, a beleza brota muito melhor. Como o exemplo que citamos, se eu tenho um terreno com muito mato, muita coisa poluída, com muitas ervas daninhas, como que vai crescer flores muito belas ali? Não crescerão. Ou crescerão de forma muito tímida. Mas se eu limpo esse terreno e crio condições para isso, as flores surgirão e eu posso fazer um jardim. Da mesma forma é a nossa mente. Os pensamentos negativos são as ervas daninhas que cultivamos. Se nós limparmos, ou seja, esvaziarmos a mente pela meditação, a beleza vai brotar. A criatividade, o relaxamento, a espiritualidade, o conhecimento, tudo isso vai brotando, porque a mente se esvaziou. Por isso, Louise Hay também dizia, a professora Louise Hay, muitas vezes não temos problema, temos apenas um pensamento. O pensamento existiu, nós achamos que temos um problema e, na verdade, o problema não existe. Porque o pensamento tem um poder, meus amigos, que nós desconhecemos. Quando pensamos, isso tem um poder de criação incrível. Quantos problemas de saúde são gerados pela nossa casa mental? Por isso que nós temos que visualizar sempre coisas boas. Se nós estamos prestes a fazer, por exemplo, uma prova no dia seguinte, vamos visualizar o êxito da prova, porque isso aumenta a nossa capacidade de êxito. Se nós vamos participar de uma reunião, vamos fechar os olhos e visualizar no dia anterior essa reunião sendo um sucesso. A possibilidade dela ser um sucesso será infinitamente maior, porque eu visualizei isso. Algumas pesquisas demonstram que quando nós fazemos uma visualização de determinado ato, imaginando como será uma situação, como eu quero determinada situação, algumas pesquisas demonstram que quando nós visualizamos, o cérebro não sabe se aquilo está acontecendo na prática ou se é apenas uma situação mental. O cérebro não sabe distinguir se é só mental ou se já está acontecendo. E isso propicia uma concretização do que nós estamos visualizando, de forma muito mais ampla e mais perfeita. Vou dar um exemplo para os amigos. Foi realizado um estudo na Universidade Yale, é uma universidade que tem nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, que eles fizeram o seguinte estudo, veja que interessante. Eles fizeram uma pesquisa sobre tiro ao alvo, para aumentar a capacidade das pessoas, a capacidade de atirar. Cláudia Albuquerque, Maria Luísa, Francinete Costa, Creuza Branco, sejam todas muito bem-vindos. E todos os demais que porventura não citei, não dá para citar todos, mas muito obrigado pelo carinho da presença. Vários companheiros chegam a todo instante, eu fico tentado a cumprimentar todo mundo, mas infelizmente não é possível. Mas um beijo grande, obrigado muito pela presença. Então foi feito um estudo nessa Universidade de Yale,
no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, que eles queriam aumentar a capacidade de tiro ao alvo das pessoas, a capacidade de mira de jovens que gostavam de atirar. Então, eles pegaram um grupo de jovens e pediram que eles treinassem durante 6 semanas, 1 mês e meio, 5 vezes por semana. Isso mesmo, 6 semanas, 5 vezes por semana. Esses jovens teriam que, durante 20 minutos por dia, treinar tiro ao alvo. Então eram 3 grupos de 10 jovens, o mesmo tempo para todos, as mesmas 6 semanas, os mesmos 20 minutos por dia para esses jovens. Com um diferencial, eram 3 grupos de 10. O primeiro grupo de 10 pessoas, esses jovens estavam com a arma na mão, atirando, olhando para o alvo e atirando, durante esses 20 minutos diariamente, durante 6 semanas, atirando. O segundo grupo não tinha arma nas mãos, mas eles ficavam com os dedos apontados como se estivessem atirando. Apenas com o dedo apontado como se estivessem atirando. O primeiro grupo estava com a arma mesmo. O segundo apenas simulando, com a mente ali atenta e com o dedo como se fosse arma. E o terceiro grupo estava apenas batendo papo, não estava fazendo nada. Olhava para o alvo e só batia papo. Eles queriam ver a diferença dos 3. E fizeram a pesquisa, acompanharam a evolução de cada grupo e chegaram à seguinte conclusão ao término. O primeiro grupo, que estava com a arma na mão, melhorou 83% a sua capacidade de tiro ao alvo. Porque treinaram com a arma olhando para o alvo. 83%. O segundo grupo, que estava apenas visualizando com a mão na posição de arma, mas não existia arma, era apenas a mão, melhorou 82%. E o terceiro grupo, que só conversava, não melhorou absolutamente nada. Ou seja, moral da história, o terceiro grupo, que só batia papo, não evoluiu nada porque não trabalhou, não se esforçou, não pensou em nada. Mas os 2 primeiros grupos, notemos bem, o primeiro tinha uma arma na mão, o primeiro grupo. O segundo grupo não tinha arma, mas eles ficavam na posição como se estivessem atirando. E o resultado foi praticamente igual. Um melhorou 83% e o outro melhorou apenas 82%. Praticamente a mesma coisa, de 83 para 82. E aí se percebeu o quê? Que no segundo grupo não havia arma física, mas havia a visualização. Havia a capacidade de mentalização, eles se concentravam para fazer aquilo. E como dissemos, quando nós visualizamos, nos concentramos em algo, o cérebro não sabe se aquilo é só mentalização ou se aquilo é real, se aquilo está acontecendo. Então o benefício, o êxito é quase que o mesmo. Não é exatamente o mesmo por causa do lado sensorial de quem pegou a arma, sentia a arma na mão, mas era praticamente o mesmo êxito, a visualização. Por isso que tudo começa no pensamento e todo pensamento pode ou deve ser substituído. Tudo começa no pensamento, desde as boas realizações até as más. Desde a saúde até a doença, desde do pessimismo até o otimismo, tudo começa no pensamento. E os grandes seres humanos que habitaram a Terra foram pessoas que se dedicaram à meditação. Gandhi, por exemplo, Mahatma Gandhi, ficou muito famoso, um dos maiores seres humanos que já pisou na Terra. Gandhi ficaram famosos os jejuns que Gandhi fazia. Os jejuns que ele fazia em prol da independência da Índia mobilizava toda a nação indiana. Muita gente não entendia como que ele conseguia ficar tantos dias sem comer para mobilizar o povo. O segredo estava na meditação. Um dos segredos, naturalmente, estava na meditação, porque ele se utilizava desses momentos para o seu mergulho interior. E Gandhi costumava dizer: eu estou tão habituado para o silêncio interior que posso dizer que o silêncio salvou a minha vida. Porque senão os conflitos, as dificuldades, as turbulências dos trabalhos da independência indiana, e ele sofreu muito, foi preso muitas vezes, a família sofreu, e ele disse: se não fosse o silêncio interior, a meditação, eu talvez tivesse enlouquecido, talvez tivesse me perdido. Tamanhas tormentas, tamanhas dificuldades que batiam à minha porta. Isso tudo nos leva a crer, meus irmãos, a demonstrar, a ter a certeza da importância da meditação. Foi realizado um outro estudo e poderíamos ficar aqui o tempo, a noite inteira,
só falando de estudos e pesquisas científicas. Não se preocupem, não ficaremos a noite inteira. Mas aqueles que tiverem curiosidade, quando terminarmos aqui, digitem no Google. Coloca lá pesquisas científicas sobre meditação. Existem aos milhares nas últimas décadas. Então não é apenas uma conversa religiosa. Há pessoas que pensam que a meditação é apenas uma questão religiosa. Meditação é coisa de religião. Não é. Os hospitais, meus amigos, eu digo isso com toda a convicção. Se os hospitais no mundo inteiro praticassem meditação com seus pacientes, os casos de cura seriam muito maiores. Se as pessoas no mundo inteiro praticassem meditação, a prevenção de doenças seria muito maior, infinitamente maior. Quando nós olhamos hoje os casos de depressão, de ansiedade, de suicídio, de medo, de transtornos, de síndrome do pânico, de uma série de problemas que fazem parte das nossas vidas, não é da vida dos outros não, é da vida de cada um de nós. Porque às vezes falamos, parecem coisas distantes, está dentro de cada um de nós, está em mim, está do meu lado, da minha família, com meu irmão, com meu filho, com a minha mãe, está com cada um de nós, em família e em amigos. Todos temos esses conflitos emocionais, uns mais, outros menos, mas temos que corrigi-los, estamos aí para corrigir. A prática da meditação previne e cura esses problemas. Claro que não estamos dizendo aqui que só a meditação vai curar todo e qualquer problema. É evidente que há casos que precisam de remédio. Problemas depressivos, problemas psiquiátricos, o médico vai indicar. O que queremos dizer é que a meditação é uma prática gratuita, universal e que colabora enormemente na prevenção e no tratamento de problemas de saúde. É isso que queremos dizer. Não importa qual é o problema de saúde, não importa qual é a religião da pessoa, se ela tem ou se ela não tem religião, não importa se ela é pobre, se ela é rica, não importa nada. O que importa é que a meditação colabora de forma eficaz e grandiosa na prevenção e no tratamento de inúmeros problemas, porque os transtornos, boa parte deles começa no pensamento. Todos os problemas de saúde, físicos ou emocionais, são beneficiados quando a pessoa pratica meditação. Todos, tanto na prevenção quanto na cura. Eu queria deixar isso bem claro aqui, para que a gente possa, todos nós, ter uma saúde mental cada vez maior e, consequentemente, física também, ok? O ansioso, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela vê os pequenos problemas da vida como crises. A pessoa que não é ansiosa, ela lida com os problemas de forma natural e os grandes problemas podem gerar crises. O ansioso, ele transforma em crise coisas pequenas, porque dispara um gatilho que amplia a proporção do que ele está atravessando. E, na verdade, não é nada daquilo. Quantas vezes já sofremos enormemente por nada? Cada um de nós, por absolutamente nada. Então, os problemas emocionais, eles e qualquer outro problema, a prevenção e a cura é muito ajudada pela prática da meditação, ok? E sem contar hoje a prática chamada de visualização terapêutica, que é aplicada inclusive em alguns hospitais do mundo, colaborando na cura de inúmeros problemas, inclusive de problemas sérios, de depressão profunda, de câncer e tantos outros, colaborando na cura, ao lado, naturalmente, de outros tratamentos, óbvio, mas a meditação como um dos fatores principais dessa prática. Mas então, outras pesquisas foram realizadas, por exemplo, foram feitas algumas pesquisas nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, mas outros países também fazem, de que pegaram pessoas, grupos de pessoas que não meditavam e grupos que meditavam. Esses da prática da meditação colocaram para que meditassem durante 30 minutos por dia, e num prazo de 2 meses fizeram avaliações. Fizeram eletroencefalogramas de forma mais aprofundada para ver o funcionamento do cérebro e perceberam uma melhoria no funcionamento cerebral. Uma melhoria no funcionamento cerebral, naquilo que se chama de massa cinzenta, que colabora muito para o funcionamento do cérebro e outras partes mais, após a prática da meditação. Coisa que não aconteceu com aqueles que não praticavam. Aqueles que praticavam a meditação 30 minutos por dia durante 2 meses, e não estou dizendo nem que precisamos disso tudo não, tá? Pode ser 10 minutos por dia, pode ser de 2 em 2 dias, apenas temos que criar o hábito. Mas nesse estudo foi 30 minutos por dia durante 2 meses e perceberam uma melhoria no cérebro fisicamente.
não era uma melhoria de personalidade pura e simples. Os exames mostraram, feitos antes da pesquisa e feitos depois, os exames demonstraram que o cérebro da pessoa estava mais saudável, estava mais eficiente e estava melhor em todos os pontos de vista. Na prática, do ponto de vista físico. Inúmeras, então, são as realidades. Outra pesquisa também que poderíamos citar, essa me chamou, inclusive, mais ainda a atenção, que demonstraram algumas pesquisas feitas em conjunto por universidades dos Estados Unidos, da Espanha, da França. Tem algumas pesquisas que são feitas isoladamente, outras são feitas no que se chama de follow-up, que é o acompanhamento. Follow-up é um termo em inglês que significa acompanhamento, onde faz acompanhamento de meses. A pessoa praticando aquilo, então vê como ela estava antes, como estava depois. Há alguns estudos que se chamam de meta-análise, que são vários estudos em lugares diferentes, e esses estudos então são combinados para ver os resultados. Esses estudos, então, são coisas profundas, não são percepções apenas de uma cabeça só. São estudos feitos em vários lugares diferentes pelas universidades do mundo inteiro. Está tudo disponível no Google, quem desejar pesquisar. Mas um que me chamou muita atenção foi um que provou que nós não somos, aliás, muitos já provaram isso, esse foi o que eu li, mas que provou que nós não somos escravos da nossa genética, porque não é porque nossos pais tiveram alguma genética que nós vamos ter alguma coisa. Se minha avó era diabética, minha mãe é diabética, eu não necessariamente tenho que ser diabético. Não é uma regra, eu posso ter uma tendência genética para isso, mas não quer dizer que vai se concretizar. Se eu me cuidar, eu não terei. E como eu me cuido? Pela alimentação e pela parte emocional. É assim que nós cuidamos da saúde, é o físico e o emocional. O físico é o quê? É boa alimentação, exercícios físicos, isso é o lado físico. E o emocional é o quê? É meditação, é oração, são os hábitos espirituais que temos que cultivar. Mas esses estudos demonstraram que a prática da meditação ela tem o poder de desenvolver as células saudáveis e de suprimir, de fazer a supressão daquelas células que têm o poder de perturbação, que têm o poder de gerar, que são nocivas para o corpo físico. Então eu posso ter o gene, eu posso ter células que estão predispostas a gerar um problema de saúde em mim. Mas se eu tenho uma mente saudável, eu abafo aquelas células e elas ficam isoladas, elas não se desenvolvem. Elas ficam quietas num canto. É como uma poeira que está embaixo do tapete, eu não verei, ela está lá. Agora, se eu sou uma pessoa que não medito, que sou estressado, que sou agitado, que sou muito nervoso, essa poeira vai sair debaixo do tapete. Ou seja, esses genes, essas células nocivas vão se desenvolver, vão aparecer e vão crescer. Cada vez mais a ciência comprova o altruísmo, a bondade, o amor, ele fecha essas células e esses genes que são nocivos e abrem aqueles que são saudáveis. Por isso que a caridade, o otimismo proporciona saúde. Já o oposto também acontece. A desonestidade, o nervosismo, a agitação, o pessimismo faz o contrário. Ele colabora para fechar a atuação das células saudáveis e estimular a atuação desses genes de natureza negativa que vão trazer perturbação. É o oposto. Por isso que muitas vezes nós percebemos problemas que são emocionais. Quantas pessoas que ficam nervosas e têm um infarto? Quantas pessoas que pensam demais, muito turbulentas e caem num processo de pânico? Porque o corpo está sentindo. Quantas vezes tomamos um susto e então acelera o coração? Olha, por que o coração acelerou? Eu só pensei, o susto foi apenas mental. Eu tomei um susto. Mas o corpo recebe tudo aquilo que o pensamento pratica. Outro exemplo também que poderíamos citar, poderíamos ficar aqui o tempo inteiro citando exemplo. Há alguns anos foi feito no Brasil, aqui no nosso querido Brasil, foi feito um estudo muito bacana com alunos em escolas. Colocaram prática de meditação nas escolas, selecionaram algumas escolas e colocaram a prática da meditação para ver qual seria o resultado. E estipularam um tempo, eu não me lembro se era 10 minutos por dia, não me lembro exatamente, mas a prática da meditação em escolas. Alguns alunos praticavam, outros não. Percebeu-se que ao passo de algumas semanas, os alunos, algumas semanas, para nós vermos, não é alguns anos, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou começar a meditar, mas só vou ver o resultado daqui a 10 anos. Não, o resultado ele é quase que imediato, meus irmãos. Quase que imediato. Eu desafio os amigos
a fazerem e depois perceberem o resultado. Nas escolas fizeram por algumas semanas a prática diária de meditação. E, no entanto, os alunos que praticavam a meditação, eles tiveram um desempenho superior do que os outros. E mesmo aqueles que não foi superior aos outros, foram superiores a si mesmos em comparação ao desempenho anterior. Melhoraram cerca de 20% o seu desempenho na escola, a sua capacidade de prestar atenção na aula, a sua capacidade de interpretar melhor o que estava sendo escrito no quadro, a sua capacidade de interpretar melhor as provas, porque meditaram. A sua capacidade de se relacionar melhor com os colegas, de ter atenção maior com aquilo que os outros estão falando, porque meditaram. Durante algumas semanas, cresceu 20% o desempenho intelectual, de amizade, de atenção, de tudo. Tudo melhora com a prática da meditação. Não é à toa que hoje muitas empresas estão separando tempos diários para os funcionários meditarem ou fazerem alguma atividade relaxante. Grandes empresas multinacionais, como o próprio Google, por exemplo, e outras mais, essas mega empresas de tecnologia e de outros, de automobilismo que existem pelo mundo, muitas delas estão separando tempos para alguns funcionários se entregarem a práticas relaxantes de meditação. Porque vem a criatividade, onde vem as ideias. De onde que surgem tantas ideias que nós vemos hoje? Cria um aplicativo com a ideia X, coloca-se uma função no celular, coloca-se uma função no computador, faz uma mudança no carro que antes nunca ninguém havia pensado, coloca-se um sistema na televisão que vai facilitar a nossa vida. Como que essas coisas surgem? É a criatividade das pessoas, dos trabalhadores. E isso pode surgir a qualquer momento, mas pode surgir, muitas vezes surge, nos estados de relaxamento. Esse estado de relaxamento são fundamentais para as nossas vidas, meus amigos. Já repararam? Com certeza já aconteceu com os amigos, porque já aconteceu comigo também. Já repararam como muitas vezes grandes ideias nos surgem em momentos que não estamos fazendo aparentemente nada de importante? Já repararam isso? Com certeza já. Às vezes estamos, por exemplo, numa praia, sentados na cadeira de praia, olhando para o mar, sem pensar em nada. E de repente a solução vem. Ou de repente vem uma ideia para praticarmos no nosso trabalho. Ora, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na família, estamos tão ocupados com tantas coisas, tão ocupados com tantas ideias, que muitas vezes não há espaço para a criatividade. No momento em que nós estamos em estado de relaxamento, pode estar meditando ou às vezes num estado tranquilo, vendo uma praia, brincando com um animal doméstico, olhando para a chuva. Muitas vezes a solução vem, a ideia vem, a criatividade surge, porque relaxamos por um momento e os benefícios logo aparecem. Por isso que muitas empresas estão investindo nisso, investindo nesse relaxamento, para que muitos funcionários possam ter criatividade e possam ajudar com ideias para a empresa crescer. Muitas empresas fazem isso modernamente. E lembrando também que para meditar, muitos estudiosos, como Gurdjieff, por exemplo, que foi um grande líder nessa parte mental, armênio, e que viveu no princípio do século XX, até metade do século XX mais ou menos, e um estudioso dessa área da mente, que publicou livros e tem muitos seguidores, Gurdjieff dizia que para meditar não precisa a pessoa se excluir do mundo. Podemos meditar nos lugares que nos são mais comuns. No nosso quarto, na nossa casa, na nossa sala, no sofá, na cama, na cadeira, onde estivermos. Porque há pessoas que pensam que para meditar tem que ir para um lugar deserto, tem que ir para uma praia deserta, tem que entrar em um spa, tem que ir para algum canto onde não tenha ninguém. Negativo. Os lugares isolados, eles podem até ajudar de alguma forma para termos um contato maior com a natureza. Tudo isso ajuda. Mas no nosso dia a dia, é excelente fazer a meditação nos lugares que são habituais. Nos lugares que nos são habituais. Então vá para o seu quarto, para a sua cadeira, para a sua sala, qualquer lugar que você possa estar sozinho e então realizar a sua meditação. Isso, meus irmãos, é fundamental. Esse processo traz uma grandeza e uma possibilidade de realização imensa. Vamos então falar sobre, rapidamente, algumas práticas de meditação para poder partirmos para a nossa conclusão. O tempo passa muito rápido, já estamos com 50 minutos aqui, enfim, nessa troca de ideias.
50 minutos e nesses 10 minutos finais vamos falar um pouco sobre alguns modelos de prática de meditação para que a gente possa levar cada um para suas casas e poder praticar daqui para frente. Aqueles que desejarem vão colher os benefícios. Eu estou vendo companheiros chegando a todo instante, sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande. Esse material vai para o YouTube, para o nosso canal, para o meu canal pessoal, ok? Quem desejar, enfim, recomendar, compartilhar aqui o vídeo, eu agradeço muito pelo carinho da divulgação. Mas então falávamos da questão da meditação. Então, algumas práticas partimos para o nosso encerramento. Daniel Goleman, nessa obra que eu citei, A Arte da Meditação, que eu apresentei aqui no início, para os que chegaram depois, A Arte da Meditação é de Daniel Goleman. Existem muitos livros sobre meditação, mas esse particularmente foi o que eu li para esse trabalho, por isso que eu estou divulgando, da editora Sextante, A Arte da Meditação de Daniel Goleman. Daniel Goleman é um grande autor, foi o autor do livro Inteligência Emocional, que virou best-seller no mundo. Então Daniel Goleman, nesse livro, fala todo sobre meditação e recomenda 4 práticas para a gente começar e inúmeras outras existem. Lembrando que é interessante quando a gente for meditar, como eu falei, não precisa a pessoa procurar um lugar fora, um sítio, uma praia, uma coisa qualquer. Podemos fazer dentro de casa, mas é importante estarmos isolados, apagarmos a luz e ninguém nos interromper naquele momento. É muito importante isso. Por quê? Apagar a luz, porque a luz acesa nós nos desconcentramos mais. Então a luz apagada fortalece a concentração, porque a luz apagada, o escuro, propicia que a pineal se desenvolva melhor. Nós temos uma glândula localizada aqui entre as sobrancelhas, não exatamente entre, uma pequena diferença, mas entre as sobrancelhas, que é a glândula pineal, que é uma glândula exatamente responsável por isso, pela espiritualidade, pela juventude, pela criatividade. E a pineal funciona melhor no escuro. Por isso que é importante dormir no escuro, nada de abajur. Por isso que é importante meditar no escuro, porque no escuro a gente se tranquiliza mais. Isso é científico. E não é algo apenas simbólico, é científico. Então é importante dentro de casa, a pessoa vai para um cômodo da casa, fecha a porta, pede para não ser interrompido, apague a luz, procure o máximo de silêncio possível e então inicia a sua prática de meditação. Hoje no YouTube, quem desejar digitar no YouTube meditação, existem milhões de meditações lá. Pode se colocar para tocar qualquer uma e começar a ouvir. Pequenas, grandes, variadas. Apenas musical, tem algumas que são apenas musicais, outras são faladas a alguém falando e guiando, como Luiz Rey, como Divaldo Franco, como... Enfim, há inúmeras meditações que são praticadas. Há algumas que são apenas instrumentais, como dissemos, e a pessoa fecha os olhos e acompanha, e há outras que são indicadas, induzidas por voz. Todas duas são maravilhosas. É bom variar os tipos também de meditação para que a gente não fique apenas numa só e crie o automático. É bom fazer hora guiado por alguém por voz, no YouTube propicia isso, hora só por meditação, por instrumental, hora nenhuma coisa nem outra, apenas o nosso silêncio interior. É importante variar. Mas vamos lá nas colocações de Daniel Goleman. Ele sugere 4, já caminhando para o nosso encerramento, 4 tipos de meditação que Daniel Goleman sugere para a gente iniciar os trabalhos. A primeira delas, que é a mais comum, mais simples e todas trazem grandes resultados, é a concentração na respiração. E ele diz o seguinte: defina um tempo, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos, escolha um tempo, pode até se colocar um despertador, para não precisar ficar preocupado com a hora. Senão eu começo a meditar, fechei a porta, apaguei a luz, sentei ou deitei numa posição relaxada, começo a minha meditação. Para eu não ficar preocupando que horas são. Será que já acabou? Será que já passou 10 minutos? Não precisa se preocupar com isso. Então põe um despertador, escolhe o tempo que você quer meditar. Eu quero ficar 10 minutos, quero ficar 15, quero ficar 20. Põe um despertador com esse prazo. Quando o despertador tocar, você vai despertar. Então, para não se preocupar com o tempo. Iniciou a meditação. A primeira que ele diz que é a mais simples e muito eficiente é a que se concentra na respiração. Então a pessoa deita nos moldes que dissemos, no escuro e no silêncio absoluto, o máximo de silêncio possível. Se não for total, não tem problema, mas o máximo de silêncio e de escuridão possível e de solidão nesse momento. E a pessoa sentado ou deitado, tanto faz,
Só tomar cuidado para não dormir, porque senão perde os efeitos. Mas aí quando acordar, termina a meditação. Mas o ideal é que não durma. Uma posição relaxada, sentado ou deitado, de preferência que não durma. Então a pessoa estipula o seu tempo no despertador e se concentra apenas na respiração. Pura e simplesmente na respiração. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. E passe o tempo inteiro concentrado na respiração, no ar que entra e no ar que sai. A pessoa pode até criar algumas expressões próprias. Há pessoas que criam termos, por exemplo, ar entrando, ar saindo. Ar entrando, ar saindo. Mas o principal é concentrar na respiração, para que o pensamento não venha a divagar e pensar em outras coisas. Se o pensamento fugir, a gente volta para a respiração. O objetivo quando pensa na respiração é exatamente ter o pensamento focado naquilo. Isso é que é importante, porque um dos objetivos principais da meditação, como dissemos, é fortalecer a atenção e a concentração. Então, quando eu penso apenas na respiração e me concentro nela, eu posso me concentrar na frase, como eu disse, ar entrando, ar saindo. Posso me concentrar num ponto no meu nariz, por exemplo, ou na minha boca, e concentrar naquele ponto, prestar atenção apenas no ar que entra e sai. O objetivo é manter o foco em uma coisa só. O objetivo é esse, manter o foco em um ponto só, tá bom? Essa é a primeira que Daniel Goleman sugere. A segunda que Daniel Goleman sugere, novos companheiros chegando, Julinha, seja bem-vinda, Mel Correia, Sueli Abreu, um beijo grande, sejam muito bem-vindas. Uma alegria muito grande rever sempre os amigos aqui. Então, Daniel Goleman, ele sugere como primeiro hábito esse da meditação, concentração total na respiração, no ar que entra e no ar que sai. Estipula-se um tempo e se concentra plenamente no ar que entra e do ar que sai, ok? Segundo que ele sugere é se concentrar nas sensações do nosso corpo. Pode-se fazer isso no silêncio absoluto, pode-se colocar uma música instrumental também. Tá, pessoal? Não é bom uma música falada, cantada, porque aí a voz do cantor vai nos distrair. Mas se for colocar uma música, põe apenas instrumental. A não ser que a pessoa procure uma meditação, no YouTube tem muitas, que é aquela meditação que tem alguém com uma voz nos guiando na meditação. Aí é diferente, aí pode ser. Mas se é uma música que vamos usar, que seja apenas instrumental. Porque se tiver algum cantor ou cantora, acaba nos distraindo. Então, ou silêncio absoluto, ou uma voz guiando a meditação, ou então apenas a música instrumental, tá? Segunda ideia de Daniel Goleman, que ele sugere, prestar atenção nas sensações do corpo. Na primeira, prestar atenção na respiração. Na segunda, prestar atenção nas sensações do corpo. Então ele diz, observe do cabelo à ponta dos pés o relaxamento do corpo. Nós sempre temos uma parte do corpo que está mais tensa, que está mais restrita, mais dura, mais, enfim, rígida. E ele diz, passe a se concentrar, vá descendo da ponta do cabelo até o dedão do pé, passando por todas as partes do corpo. Quando passar pela sua sobrancelha, por exemplo, relaxe as sobrancelhas. Quando passar pelos olhos, certifique-se de que os olhos estão relaxados. Quando passar pela boca, certifique-se de que ela está tranquila. Quando passar pelos braços, observe se eles não estão duros, não estão rígidos. Se estiver, relaxe os braços também. Cada parte do corpo que o pensamento vai passando, faça o relaxamento. E quando chegar lá embaixo, no dedão do pé, o corpo inteiro está relaxado. E nós iremos desfrutar dessa paz. E tudo isso, meus irmãos, as primeiras vezes, óbvio que o resultado não é o mesmo, mas a repetição é que gera a qualidade. É a repetição que gera uma eficiência maior. Em tudo na vida é assim, inclusive na meditação, tá? Então, a segunda meditação que ele sugere é essa. A terceira que ele fala é de prestar atenção nos pensamentos que nos surgem. Silenciar a mente e cada pensamento que surge, questionar por que esse pensamento está surgindo. E daqui a pouco pensei outra coisa, e por que o pensamento brota assim? Analisa o pensamento, desfaz e ele vai embora. Porque nós temos o hábito de brigar com os pensamentos. Se eu tenho um pensamento ruim, a pessoa briga com ele, não quero pensar isso, não quero pensar aquilo, e balança a cabeça. Nada disso adianta. O pensamento ruim, ele pode chegar e ele tem que ir embora.
O problema não é pensarmos coisas negativas, é pensar e ficar com aquilo. É matutar em cima daquilo. Agora, o pensamento ruim pode até chegar, chega em todos nós, mas ele vem e passa. O problema é que em nós, ele chega e fica muitas vezes. E nós ficamos martelando naquilo, é onde geram os conflitos. Então, chegou um pensamento ruim, deixa ele passar. Daniel Goleman fala isso. Então, concentração nos pensamentos. Chegou um pensamento, analisa e deixa ele passar. Nós aprenderemos a digerir os pensamentos. E o quarto tipo de meditação que ele sugere é a meditação caminhando. Essa traz menos possibilidade de educação mental, mas também é muito boa, onde ele fala para a pessoa caminhar e prestar atenção de forma muito tranquila naquilo que habitualmente ela não presta atenção. Então a pessoa vai todo dia de casa para a padaria, de padaria para casa, para o mercado, do mercado para casa, mas nunca prestou atenção no movimento do seu corpo, nas suas reações físicas, nos detalhes de cada coisa, de uma árvore que tem no caminho, das casas. Prestar atenção nesses detalhes que estão ao redor e que nós nunca vimos. Lugares que já passamos diariamente, milhares de vezes, há inúmeros detalhes que nós nunca percebemos, porque não prestamos atenção. Também é um exemplo para se exercitar a concentração, esse hábito de olhar, caminhando, meditar, observando detalhes que nunca percebemos. E somos tão distraídos que muitas vezes passamos diariamente por um lugar que tem uma árvore, por exemplo. O dia que arrancam aquela árvore, a gente passa ali e fala, mas o que é que tinha aqui mesmo? Isso não acontece. Às vezes passamos diariamente por um local, aí alguém arranca uma árvore ou tira um poste e a gente fala, mas tinha alguma coisa por aqui. Passamos ali durante anos, todos os dias, e não percebemos, porque não observamos. Então, a quarta técnica que Daniel Goleman sugere é essa, caminhando, observar os detalhes do nosso corpo e do mundo que está à nossa volta. Então, Daniel Goleman, para aqueles que estão chegando agora, meus amigos, Daniel Goleman, estou comentando por causa desse livro, A Arte da Meditação, tá? De Daniel Goleman. Existem inúmeros livros sobre meditação, esse foi o que eu me baseei, tá bom? E já caminhando então para o nosso encerramento. Daniel Goleman sugere esses 4 tipos de meditação, vou só repetir para os amigos que chegaram agora. A primeira, se concentrar na respiração, o ar entrando e o ar saindo, apenas na respiração para treinar o foco, a concentração. A segunda, que ele fala, pensar nas sensações do corpo e ir relaxando cada parte do corpo até relaxar o corpo inteiro. A terceira, nos pensamentos que surgem, para digeri-los, aprender a digerir os pensamentos, para eles não fazerem morada na nossa mente, para eles chegarem e passarem. E o quarto, que é essa meditação caminhando, observar os detalhes que nós nunca percebemos. Ele fala dessas 4 meditações porque são simples, mas existem inúmeras meditações que nós poderíamos citar aqui, que poderíamos colocar. E lembrando que é importante, quando vai se fazer a meditação, procurar um lugar habitual, em casa, por exemplo, uma posição confortável, sentado ou deitado, procurar ficar isolado, sem barulho, de preferência, se possível, sem barulho nenhum, e no escuro, porque a escuridão fortalece a concentração, ok? Nada de meditar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, nós não aproveitaremos uma meditação. Uma palestra eu posso ouvir enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou varrendo, eu posso ouvir numa palestra. Mas não há como eu meditar enquanto eu estou fazendo vários serviços. A meditação exige esse relaxamento, tá bom? Então, de preferência, apagar a luz, ficar no isolamento e fazer essa prática. Isso tudo traz um benefício extraordinário. No YouTube, quem digitar lá no YouTube meditação, aparecerão milhões de vídeos com os mais variados tamanhos para nós acompanharmos. É só colocar para tocar e curtir a presença da meditação. E, meus amigos, 10 minutos por dia que sejam, ou 10 minutos dia sim, dia não, farão uma diferença enorme em nossas vidas. Acreditem, os problemas que temos, emocionais, financeiros, de família, de amizade, os conflitos, seja quais forem, ansiedade, medo, depressão, qualquer coisa, eles podem ser grandemente melhorados ou até curados com a simples prática diária da meditação. Porque tudo começa no pensamento. Os medos, os anseios, as tensões, tudo começa no pensamento. Solucionando o pensamento, solucionamos os problemas. Claro que não é a única solução milagrosa. Existem
outras técnicas, existem os remédios para certas doenças, há casos que precisa, mas estamos dizendo que a meditação é um remédio, entre aspas, universal, para todas as idades, para todos os povos, para todas as situações, que age na prevenção e na cura de qualquer tratamento, que age na nossa produtividade, que melhora a criatividade, me torna uma pessoa melhor em todos os campos da minha vida. Me torna mais amigo, me torna mais ser humano, me torna mais trabalhador, mais inteligente, mais dedicado, mais tudo. Não há porquê nós abandonarmos uma prática que é gratuita, que é universal, que é da religião, da ciência, da filosofia, de todas as doutrinas, que foi praticado por todos os grandes homens e mulheres que passaram pela nossa história e por isso que foram seres grandiosos, que se dedicaram à meditação e por isso conseguiram realizar grandes coisas. Não permitamos que conflitos perturbem a nossa vida com tanta frequência. Entreguemos-nos à meditação, cultivemos a paz e sejamos felizes, meus amigos. Sejamos felizes assim, cultivando a paz, cultivando a harmonia e sabendo que a meditação é esse benefício extraordinário. Como dizia Buda, orar é falar a Deus, meditar é ouvir Deus. E como dizia Albert Einstein, eu penso 99 vezes e muitas vezes não chego a uma solução. Esvazio a minha mente e encontro a verdade. Vamos encerrar com essa frase de Einstein. Penso 99 vezes e muitas vezes não encontro a solução. Esvazio o meu pensamento com a meditação e descubro a verdade. Esvaziando a mente, meditando, encontraremos a solução, a felicidade, a saúde, a harmonia e a paz que tanto desejamos e que tanto almejamos. Então, meus amigos, este vídeo vai para o canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Eduardo Ferreira. Quem desejar, é só digitar lá no YouTube, tá a minha foto lá. O vídeo está lá. Quem desejar se inscrever no canal, eu agradeço muito pelo carinho da divulgação. Esse vídeo vai para o canal de hoje para amanhã, hoje mesmo à noite, ele estará no canal. Quem de repente não pôde assistir e se interessar ou desejar recomendar para um amigo, estará lá, tá bom? Daqui a pouco eu irei postar. E no mais, só agradecer a todos os amigos pelo carinho da presença, pela participação, vocês são maravilhosos. Entreguemos-nos à meditação e seremos muito mais felizes, muito mais realizadores. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo, muita paz, muita harmonia, que a felicidade, a caridade, a fé, a esperança sejam sempre o móvel das nossas ações. Um beijo grande, obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos e fiquemos com Deus.